Olá, meus irmãos, a paz. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida, um direcionamento de Deus para todos os santos, para todas as santas que me ouvem neste momento. Eu peço que você preste muita atenção nesta palavra, neste direcionamento, pois Deus, Ele pode agir na sua vida e Ele pode fazer toda a diferença na vida de quem colocar este ensinamento em prática. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a necessidade que nós temos de confiar mais em Deus e menos no homem. Meus irmãos, para quem é servo de Deus, talvez esse assunto pareça até um pouco batido, mas meus irmãos, eu vos garanto que muitas vezes, até inconscientemente, de forma que chega a passar desapercebida em nossos olhos, nós acabamos colocando a nossa confiança mais em homens, mais nos ensinamentos de homens, do que nossa fé fundada firmemente sobre a rocha que é Jesus Cristo. E para embasar essa palavra, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Pega a sua Bíblia, pausa o vídeo se for necessário, para você ler essa palavra junto conosco. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Porém bendito é o homem que confia no Senhor, por cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Essa palavra é uma palavra muito profunda, meus irmãos, e muito mais até do que a gente pensa. Então, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo nos dizer através dessa palavra. Meus irmãos, antes de tudo eu quero dar um contexto geral para os irmãos, porque muitas vezes nós, irmãos, inclusive eu, você, certamente muitos de nós já passamos por períodos, por fases da nossa vida em que a nossa confiança foi fundada em homens, principalmente no princípio, no início, às vezes, da nossa fé. Às vezes isso acontece. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara que nós devemos deixar de atentar para o homem e olhar para Deus. E aqui Deus, ele nos dá um exemplo de uma tamargueira, que é uma árvore, né? Que é uma árvore que é nativa de regiões secas, né? Uma árvore que é do deserto, pode ser alta até 8 metros de altura. Porém, meus irmãos, o que mais importa aqui nessa palavra é que ele vai comparar o homem com uma tamargueira, né? Com uma árvore. Então pense, irmão, Jesus está te comparando com uma árvore. E aqui existem dois tipos de situações diferentes que Deus está trazendo aqui para você nesta palavra. A primeira situação é de uma tamargueira no deserto que não sente quando vem o bem, antes mora nos lugares secos, numa terra salgada e inabitável. O que Deus está querendo? O que Jesus está querendo te dizer nesta palavra? Que a pessoa que ela confia no homem, meus irmãos, que ela está fundada no homem, ela não tem uma raiz firme, uma raiz perene, uma raiz contínua. Porque, meus irmãos, a gente sabe que o homem, ele não permanece para sempre em nossas vidas. Talvez hoje você confie, você fale: ai, irmã, porque na minha igreja prega a palavra, na minha igreja prega a verdade. Ah, não, porque o meu pastor é um homem
abençoado, ele é um homem de Deus, né? E que Deus dá para ele a palavra direto para ele, eu confio nele, e é isso aí. Ou então você conhece alguém e fala, não, eu confio nesta pessoa, mas meus irmãos, não é errado você ouvir o que um servo, uma serva de Deus te ensina, você guardar os ensinamentos no seu coração, você deve fazer isso. Não estou falando para você desprezar de todo, né, os conselhos que pessoas de Deus, mas veja bem, pessoas direcionadas por Deus venham a te dar. Porém, meus irmãos, existem muitas pessoas que acabam firmando seus corações nisso. E sabe o que acontece com a vida espiritual dessas pessoas? Para você entender, preste atenção que Deus ele fala que a pessoa que confia em Deus ele é como uma árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes ao ribeiro. E eu quero que você atente bem nessa palavra, pois Jesus Cristo, ele tem uma palavra que ela complementa essa. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, Jesus, ele vai dizer no versículo 10, se você quiser pausar o vídeo, procurar a palavra e acompanhar, Jesus ele diz assim no livro de João capítulo 4, a partir do versículo 10. Olha só, estava ali para você compreender o contexto, Jesus estava com uma mulher samaritana e ele pediu para que ela lhe desse água. Porém, ele lhe disse que a água que ela estava pegando naquele poço não era a água que ele daria, né, aos seus servos. Que ele tinha uma água que ele daria aos seus servos, que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede. Então olha só o que ele diz no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, agora atente muito bem para o ensinamento que Jesus está nos dando neste momento. Percebe que a água que Jesus nos dá, ela gera uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, se a gente voltar aqui para essa palavra de Jeremias, capítulo 17, você vai entender que este ribeiro, estas águas que Deus está falando aqui, são essas mesmas águas que Jesus está nos falando que jorram para a vida eterna. E, meus irmãos, por que que o homem que confia no outro homem, ele fica como uma árvore no deserto? Presta atenção. Porque o alimento espiritual que esta pessoa recebe não provém de fontes eternas. Essa pessoa recebe o alimento espiritual de outro homem. E como Jesus disse à mulher samaritana, quem beber desta água, tornará a ter sede. Então, meus irmãos, por mais que você funde a sua fé, funde a sua vida nos ensinamentos de pessoas que preguem a palavra de Deus, e não é errado você acreditar, você fazer isso, de certa forma, mas o problema está quando você deixa a sua vida espiritual, você não tem comunhão com Deus e você confia apenas no ensinamento de homens. Porque aquele que bebe da água que os outros lhe dão, uma hora ele vai ter sede. Porque pensa, meus irmãos, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, né, que você fala, não, na minha igreja o pastor é um homem de Deus, ele prega a verdade, ou então não, eu conheço um irmão, uma irmã que ela prega a verdade, que ele prega a verdade, e eu confio nesse ensinamento, e é através disso que eu construo a minha vida espiritual. Mas, meu querido e minha querida, vai chegar um momento, essa pessoa que você tanto confia não vai estar para sempre na sua vida, e é isso que eu estou querendo lhe dizer. Por mais que muitas vezes seja um servo, uma serva enviada de Deus,
Você tem que aprender a buscar o alimento espiritual direto da fonte, meus irmãos. A fonte é Cristo. Por isso que Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, não é da água que o pastor der, que o irmão, que a irmã der, que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele é eterno. Jesus Cristo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em qualquer momento que você clamar a ele com sinceridade, ele vai estar ali para te dar desta água, para te dar sabedoria, para te dar o conhecimento de mistérios espirituais, de conhecimento de coisas espirituais que você não sabe. Porém, meu irmão e minha irmã, se você se pauta em receber esse conhecimento apenas de outras pessoas, você acaba caindo em uma grande cilada. Porque uma hora essa fonte se esgota. Por isso, hoje eu quero trazer ao entendimento dos irmãos, para que nós venhamos a ser como árvores plantadas no ribeiro. Meu irmão, não vai ser para sempre que vai ter alguém do seu lado para te pregar a verdade. Vai chegar uma hora em que você vai ter que depender de Cristo. E como está o seu relacionamento com Cristo? Ei, meu irmão e minha irmã, será que se você se pautar pelo seu relacionamento com Deus, pela sua vida de oração, pela sua vida de leitura, de santificação, será que se você depender disso, da sua vida com Jesus, da sua vida com Deus, com o Espírito Santo, será que você consegue se manter firme? Ou será que você depende sempre dos ensinamentos de homens? Meus irmãos, Deus tem me dado este entendimento e eu mesmo tenho procurado depender mais e mais do conhecimento de Cristo, do relacionamento com Deus, que a gente tem que se aprofundar cada vez mais, porque quem é a fonte é Cristo. Às vezes, você pode até pensar, nossa, mas fulano, ciclano, conhece mistérios, né? Tem um conhecimento profundo que poucas pessoas têm de fato, mas lembre-se, irmão e irmã, que este conhecimento não vem do ser humano. Este conhecimento não veio desta pessoa, se ela for verdadeira diante de Deus e se ela prega realmente a palavra de Deus e vive em santidade. Este entendimento não veio dela, veio de Cristo. Veio de Cristo. E se você é um servo, se você é uma serva de Deus, qual é o impedimento para que Cristo também te revele os mistérios celestes? Qual é o impedimento? Será que a sua vida tem sido santa o suficiente? Será que você tem estado estruturado o suficiente? Ou será que se Deus tirar de você ou as pessoas, se Deus tirar de você determinada fonte humana de conhecimento, você vai cair, você vai se desviar porque você tem dependido, tem colocado a sua confiança no homem. Então preste atenção nessa palavra, meus irmãos. É por isso que Jesus, ele disse aqui, Deus, ele disse aqui nessa palavra de Jeremias capítulo 17, que essas pessoas que confiam no homem, elas vão ser como árvores no deserto. Porque uma hora tem água, outra hora ela falta, não é? Então o deserto, imagina um lugar seco, como em algumas regiões do Nordeste, algumas regiões da África, lugares secos que não tem chuva sempre. Então imagina que durante um período até chova, pode chover bastante, dependendo, mas depois você passa por um longo período de seca. Se você for como essa pessoa, essa árvore plantada num deserto desse, no momento que você confia no homem, você recebe do homem um entendimento, um conhecimento, que você confia no ser humano, você pode até ter vida, porém uma hora o Senhor vai cobrar de ti este conhecimento. Uma hora você vai estar sem essas fontes, e aí você vai estar como no deserto, porque você não aprendeu a confiar em Cristo, você não aprendeu a confiar em Deus. A sua confiança estava pautada no ser humano. Então, meus irmãos, aprendam, como diz, vamos ler agora o livro de Salmos, capítulo 1, para que você possa compreender de forma mais ampla o que Deus tem a dizer. Livro de Salmos, capítulo 1. Olha só o que Deus diz.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o que Deus diz no versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A gente já viu em João capítulo 4 o que é este ribeiro de águas, né? É um ribeiro que Cristo nos concede, que é o que flui do interior das nossas almas, é o Espírito Santo, é essa intimidade que a gente tem com Cristo, essa vida fundada em Cristo, na rocha, né? Da nossa comunhão com Deus. Então, aquele que confia, que medita na lei de Deus, que tem prazer na lei do Senhor, que confia em Deus, e não apenas no homem, não no homem, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, esse ribeiro que é Cristo, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem, irmãos. Por quê? Porque Cristo, ele é eterno. Em qualquer momento da sua vida, você estando sozinho, você às vezes acha que você está desamparado, mas em qualquer momento da sua vida que você estiver clamando a Ele, buscando a Ele sinceramente, Ele vai estar ali. Então as suas folhas, elas não caem. Tudo que você fizer prosperará. Então perceba, irmãos, que essa vida de intimidade com Cristo, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla. Por isso que os verdadeiros de Deus sempre vão te pregar. Irmão, não acredite em pessoa que prega pra você que Jesus te ama do jeitinho que você é, que você não tem que mudar nada, que Jesus, ele quer só o coração. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E você não vai ver a Deus nem nessa vida, tendo intimidade com Ele, não vai ver a Deus nem espiritualmente e nem na vida eterna. Então, irmãos, não acreditem em quem te prega esse evangelho morno, este evangelho, né, muito fácil de engolir, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela ensina que sem santificação ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus, ela não é, né, uma coisinha fácil assim, não. Né? Não é uma palavra que vai agradar o seu ego. Jesus, o Espírito Santo, meu amigo, ele não está aqui para te pregar uma coisa para amaciar seu ego, não, meu amigo. Ele está aqui para mortificar a sua carne. Então, o evangelho, ele é como se fosse um café amargo sem açúcar. Poucos conseguem beber um café sem açúcar, mas com o tempo você vai se acostumar e você vai ver que é muito melhor. Então, o evangelho é como um café sem açúcar, irmãos. Muitas vezes ele pode parecer amargo, porém, meus irmãos, o verdadeiro evangelho traz cura para a alma. Ele traz uma paz, meus irmãos, que não existe neste mundo, que você não vai encontrar em lugar algum dessa terra. Então não acredite naqueles que pegam o evangelho, que é este café sem açúcar, esse café puro, e dilui com água e coloca açúcar para te dar uma palavra que seja fácil de engolir, que seja fácil de você tomar. Vai tomar um café cheio de açúcar, um café aguado. Você pode tomar até 1 litro, 2. Mas se você for tomar um café forte, um café puro, que é o evangelho, como se fosse o evangelho puro, você toma 1 xícara. A mesma coisa, se você pegar a analogia, né, de uma pregação morna. Você entra no chuveiro frio, você não consegue tomar um banho de 1, 2 horas. Você entra no chuveiro frio, aquilo é incômodo. Você entra no chuveiro extremamente quente, aquilo também é incômodo. Mas o morno, irmãos, o morno ele é agradável. Você fica horas tomando banho morno. Assim é o evangelho morno. Você fica horas ouvindo uma pregação, uma palavra que é agradável à sua carne. Mas quando é uma repreensão de Deus, meus irmãos, aquilo na hora que bate na sua pele, na hora que bate na sua alma, você fala, nossa, é muito quente, ou nossa, é muito frio. Não é uma coisa que passa despercebido, não é uma coisa que vai ser agradável para a sua carne. Então, irmãos, por isso que o evangelho ele vai sempre bater nessa tecla de você estender as suas raízes, a sua confiança, irmão, as suas raízes é a sua confiança, é o seu olhar, é onde você direciona a sua alma, é aquilo que você confia. Estenda suas raízes para Cristo, estenda suas raízes para Deus e não para homens,
não para pregações de homens apenas. As pregações, por exemplo, que nós estamos colocando aqui neste canal, as pregações dos irmãos, né, de outras pessoas que pregam por aí o evangelho verdadeiro, elas devem ser um complemento à nossa fé. Nós temos que aprender a lidar com isso, irmãos. A gente tem que estender nossas raízes para o ribeiro, estender nossas raízes para Cristo. Muitas vezes a gente busca muito, né, o conhecimento humano, os entendimentos humanos, porque nos falta intimidade com Cristo. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente busca muito pregações humanas porque nos falta um pouco de intimidade com Cristo, nos falta. Então, e isso pode ser muito danoso para você, para sua alma. Porque pensa, você lê a Bíblia, você não entende. Você lê e não entende nada. Correto talvez seria você orar, você se santificar mais. Mas aí o que acontece com muitas pessoas? A pessoa começa a ler a Bíblia, não entende nada. Porque no início não adianta você querer pegar a Bíblia logo de cara sem entender tudo. Até hoje Deus ele nos revela palavras, né? Você pode ter muitos anos servindo a Deus que Ele ainda vai te revelar muitas coisas porque os mistérios de Deus são infinitos. Mas no início, às vezes, você lê e não entende nada. E isso é natural no começo, natural. Porém, o grande erro que muitas pessoas cometem, acabam sendo guiadas por falsos profetas, acabam sendo guiadas por doutrinas enganadoras, é que elas leem a palavra, elas não entendem, elas oram e elas não têm fé ainda, né, de que a oração delas vai ser ouvida, de que a oração realmente tem o poder, caso elas tenham um coração sincero. Então não tem esse entendimento, a pessoa tem a sensação que ela está sozinha, né? Lhes falta fé, porque estão no início da caminhada. E aí o que acontece com muitas pessoas? Elas começam a ir em uma igreja ou buscar palavras, né? E elas começam tudo que elas conhecem da palavra de Deus, elas começam a extrair do conhecimento de um pastor. Por exemplo, meu pastor falou que é assim, mas a pessoa nunca busca uma intimidade com Cristo para saber se é realmente assim. Nunca busca uma intimidade com Cristo para que Ele mesmo a revele para ela, né, a verdade. São pessoas que têm pernas, mas andam sempre pelas pernas dos outros. Esta é a realidade. Não querem andar com as próprias pernas. Meus irmãos, eu vos digo, neste tempo é muito importante que vocês aprendam a andar com as próprias pernas espiritualmente, tenham uma estrutura. Quando eu falo isso, não estou falando para você ser independente de Deus, pelo contrário. Eu estou falando para você ser menos dependente de homens e mais dependente de Deus. Mais dependente de Deus. Porém, se alguém chegar para você com palavras vindas de Deus, de santificação, ouça para a sua edificação. Mas nunca deixe, irmãos, de confiar em Deus, nunca deixe de buscar o entendimento, o conhecimento de Deus, pois muitos são as pessoas, irmãos, muitas, mas são muitas mesmo, as pessoas que ficam a vida inteira dentro de igrejas, seguindo, dentro de ensinamentos de homens, seguindo as mesmas pessoas sempre, sem nunca ter tido uma intimidade profunda com Cristo, e tudo aquilo que elas sabem é aquilo que o pastor delas prega para elas. E aí, se alguém prega para a pessoa uma mentira, ela não vai saber discernir se aquilo é certo, se é errado, porque ela própria não tem uma vida espiritual fundada na rocha. Ela não tem as raízes no ribeiro. Então, ela acaba, quando alguém prega a verdade, tudo bem, a pessoa absorve a verdade, mas se um dia chegar e pregar a mentira, a pessoa não vai saber discernir. Então, por isso, meus irmãos, essa palavra hoje é para trazer vocês a esse entendimento de buscarmos confiar mais em Deus e menos no homem. Meus irmãos, por isso que às vezes é mais difícil você receber o entendimento direto de Deus. Por isso que as pessoas vivem buscando outros seres humanos. Qualquer coisa que acontece, a pessoa quer pedir oração, a pessoa não tem força para orar, a pessoa, né, não tem um entendimento, tudo ela quer a oração do outro, tudo ela corre atrás de outros homens, atrás de outros líderes espirituais. Tem gente que vai atrás até de pai e mãe de santo para tentar resolver problema que está passando. Por causa disso, irmãos, não tem
intimidade com Deus, porque para você receber algo de Deus, para você receber o entendimento de Deus, você tem que estar com a sua vida na santidade. Você tem que estar com o seu coração entregue sem reservas. E você santificar a sua vida, irmãos, dá trabalho. Você vai ter que abandonar fofoca, você vai ter que abandonar mentira, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas tudo vale a pena, irmãos. Como diz a palavra de Deus, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Então lembre-se sempre, quando você estiver em um processo de santificação, que Deus ele requerer de você abandonar alguma coisa na sua vida, seja até uma amizade que ele não se agrade, que não esteja te acrescentando na sua vida, seja até um namoro que não está conforme a vontade de Deus, seja um hábito, seja fofoca, seja mentira, seja um vício. Irmãos, lembre-se sempre dessa palavra de consolo, que a aflição que você passa, momentânea, irmãos, momentânea, essa aflição que você passa de mortificar a sua carne, porque não é fácil inicialmente, essa aflição que você passa de mortificar a sua carne, de abandonar coisas terrenas, de abandonar coisas às vezes que você até goste, essa aflição que você sofre, ela não tem nada do que se comparar, meu irmão e minha irmã, com a glória que nos há de ser revelada, com aquilo que Deus vai te trazer como recompensa por você ter crido no Evangelho, você ter obedecido à palavra de Deus. Não há de se comparar, irmãos. Então confie nessa palavra. Então essa palavra eu gostaria de trazer para vocês. Quando Deus te direcionar a abandonar o pecado, irmãos, se santifique. Não prenda seu coração, não negocie com o pecado. Orem mais a Deus, fortaleçam as suas vidas espirituais, tenham uma vida fundada em Cristo, uma vida fundada sobre a rocha, confiando em Jesus. Se santifiquem mais para que vocês possam ter essa comunhão e essa intimidade com o Senhor e depender menos dos ensinamentos de terceiros. Não importa o preço que você tenha que pagar em santificação, irmãos, porque tudo isso é necessário para quem quiser ser santo, para quem quiser ser verdadeiro. Então, essa é a palavra que Deus direcionou para o dia de hoje. Eu peço que, se você ouvir essa palavra te tocou, Deus falou com você, que você compartilhe ela com outras pessoas, que você nos ajude a divulgar este canal para que a verdade chegue a outras almas, pois muitas pessoas estão sedentas do Evangelho, muitas pessoas viveram a vida no engano, não tiveram contato com o Evangelho verdadeiro. Então, vamos propagar a palavra de Deus aqui neste canal, né? Eu e qualquer irmão que tiver palavra aqui, a gente não quer fama, não quero divulgar a mim mesma, o canal. Eu quero que você entenda o valor das palavras de Cristo, que você se santifique e que as almas venham a conhecer a verdade. Este é o nosso intuito e eu peço que Deus te abençoe a vida daqueles que ouviram esta palavra e creram. Mas, meu irmão, se você quiser permanecer no erro, tenha certeza que grandes angústias virão sobre a sua vida. E Deus, ele te pagará conforme as suas obras, e Deus pagará cada um que ouvir esta palavra, não a colocar em prática. Tenha certeza que Deus vai requerer o que você ouviu do dia do juízo. Então, pegue essa palavra, meu irmão e minha irmã, ofereça em oração a Deus a sua vida e pratique ela, pois Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como que construir a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os ventos, correram os rios e foram contra aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram os ventos, e correram os rios contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava fundada sobre a rocha. Então, meu irmão e minha irmã, ouça essa palavra, coloque ela em prática, abandone o pecado, comece a ter uma vida sincera diante de Deus. Se você ainda não tem uma vida, meu irmão e minha irmã, de oração, de leitura e prática da palavra, de devoção a Deus, meu irmão, você está muito longe.
ainda da vontade de Deus. Então, comece a ter uma vida de sinceridade, orando a Deus a cada dia. Leia a palavra de Deus, parem de confiar em tudo que homens dizem. Confie em Deus, se volte a Ele no dia de hoje, se arrependa dos seus pecados, produza fruto de arrependimento, mostra para Deus que você quer andar em santidade, que você quer se entregar a Ele sem reserva. Certamente Ele não te deixará desamparado. Ele vai te guiar conforme ensina a palavra dele. Ele vai enviar o Espírito da verdade para que te guie em toda a verdade. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.